Em 1958, o Pelé quase foi cortado da Copa do Mundo por decisão do psicólogo da seleção brasileira daquela época. Oi, eu sou o Felipe e essa é mais uma das histórias bacanas envolvendo a psicologia e o esporte. E claro, esse vídeo também é uma homenagem ao Pelé. Eu tô gravando ele no dia 29 de dezembro de 2022, finalzinho do ano, que é justamente o dia em que o Pelé faleceu. Então esse vídeo é uma grande homenagem ao ídolo, ao rei brasileiro e ícone mundial. Vamos pensar um pouco sobre contexto. O Brasil, em 1958, vinha de dois grandes traumas. Em 1950, o Brasil perde a final da Copa do Mundo para o Uruguai no Maracanã. Sim, no Maracanã. Em 1954, 4 anos depois, na Copa que foi realizada na Suíça, o Brasil é eliminado nas quartas de final para a Hungria num jogo em que houve um descontrole emocional gigantesco. Então, 1958 era um ano em que o brasileiro estava ali bastante incomodado com a situação da seleção. E dado todo esse contexto de cicatrizes, a delegação brasileira observa atentamente o trabalho do João Carvalhais. O João Carvalhais ele não é psicólogo de formação, ele foi formado em ciências políticas e sociologia. Ele vem do interior de São Paulo, mas toda a sua produção sempre se voltou para a psicologia do esporte. Ele era um grande aficionado por pugilismo, inclusive ele vai trabalhar com a psicologia do esporte para o pugilismo depois. E além de ele ser um comentador esportivo e estava sempre ligado nessa temática. Um dos trabalhos mais renomados do João Carvalhais, foi na Federação Paulista de Futebol, em que ele foi denominado o profissional-chefe para avaliar a arbitragem. O que o João fazia na Federação Paulista de Futebol eram testes para avaliar a cognição dos possíveis árbitros, tempo de reação, tempo de resposta. Tinha também testes para avaliar a capacidade visual do árbitro, né? Inclusive, muita gente diz que o juiz é cego, o juiz não enxerga bem. E o João, lá em 1950, antes de 58, ele estava fazendo esse teste, verificando se o árbitro enxergava bem ou não. Em outras palavras, se o árbitro era um canalha ou não. E tinham ali alguns padrões, alguns testes padrões que ele realizava sempre com os candidatos a juiz, a árbitro de futebol. E, por exemplo, aconteceu tal situação, em quanto tempo eu vou apitar e ver que aquilo é uma situação grave, como na situação de pênalti, né? Simulações para você encontrar o melhor candidato para a vaga. Engraçado, o João Carvalhais ele trabalhou com recrutamento e seleção, né, durante a sua trajetória profissional, e eu acho que ele empregou algum desses métodos para a psicologia do esporte, para trabalhar com arbitragem. E esse trabalho do João Carvalhais foi um trabalho bastante elogiado, foi um trabalho bastante reconhecido na época. Não existia essa padronização antes, então ele ganhou essa notoriedade, ele ganhou essa fama, que foi uma fama que foi o suficiente para o São Paulo Futebol Clube, contratá-lo em 1957. O Carvalhais estava presente em todos os jogos do São Paulo, ele acompanhava ali junto da comissão técnica no banco de reservas e ele teve um papel muito importante para o desempenho do time. Em 1957, que foi o ano que o Carvalhais se juntou à comissão técnica, o São Paulo foi novamente, depois de 4 anos, campeão paulista outra vez. E naquela época o Campeonato Paulista era algo gigantesco, muito maior do que é hoje, então era um peso muito grande e os jogadores ali, a comissão técnica, davam um crédito muito grande desse título ao trabalho que o Carvalhais estava fazendo. Ele trabalhava com a questão cognitiva, como ele fazia com os árbitros, com os juízes, mas ele também trabalhava uma parte de aconselhamento. O pessoal ali de São Paulo dizia que ele era uma pessoa muito tranquila. O jogo começava, todo mundo desesperado, ele estava aqui observando o jogo e dando ali o suporte quando era necessário. E esse bom trabalho no São Paulo, aliado ao trauma que o Brasil estava passando, fez com que a comissão da seleção brasileira fizesse uma proposta irrecusável para ele deixar o São Paulo e trabalhar numa Copa do Mundo. Claro que ele aceitou, como que ele não vai aceitar trabalhar numa Copa do Mundo? Essa Copa do Mundo ela foi realizada na Suécia. O Carvalhais ele recebe a missão de fazer aquilo que ele já vinha fazendo antes. Então a primeira coisa que ele fez foi colocar a pasta na mesa, retirar os testes e aplicar esses testes em todos os jogadores da seleção. Todos os jogadores e todos os
postulantes, né, a serem convocados. Esse teste que ele fazia, que era um teste dividido em duas partes, ele fazia um teste que era empregado para os soldados do exército norte-americano, ele puxou essa referência, trouxe para aplicar no futebol, e além disso ele realizava também o PMK. O PMK é um teste que ele é inclusive utilizado até hoje, especialmente em contexto de autoescola. Você vai tirar sua carteira de motorista, pode ser que você realize o PMK, e em 58 o João Carvalhais estava fazendo isso com a seleção brasileira. E bom, todo mundo passou pelo teste, ninguém tinha carta branca ali para não fazer, para não passar pelo trabalho do João Carvalhais, que era um cara muito respeitado. E entre essas pessoas que passaram pelo teste estava o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E como eu já te falei, o Pelé ele foi reprovado no teste. Na autobiografia do Pelé ele vai comentar sobre esse episódio, ele vai dizer que ou isso era algo bem à frente do seu tempo no futebol, ou não passava de invencionice. Talvez as duas coisas. Existe uma pontuação dos testes que o João Carvalhais ele fazia que, se eu não estou enganado agora, ia até 120, 125 pontos, e o Pelé ele tirou algo por volta de 60, de 65, ou seja, metade da pontuação máxima, algo não muito adequado segundo a visão do psicólogo. E aí o laudo, a avaliação do João é de que o Pelé era um cara infantil, muito novo, portanto não seria recomendado que ele fosse convocado para essa Copa do Mundo. E aí o João Carvalhais ele vai falar mais exatamente pro Pelé. O Pelé é obviamente infantil. Falta a ele o espírito de luta necessário. Será? E lembrando, né, o Pelé naquela época ele tinha 17 anos. 17 anos, ele era muito novo. Ele já tinha jogado pela seleção brasileira, ele já tinha feito alguns jogos no ano anterior a esse, mas assim, uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo. Você vai convocar mesmo esse cara de 17 anos para jogar uma Copa do Mundo? E também fazia pouco tempo que o Pelé ele tinha se tornado jogador profissional. O Pelé ele tinha se tornado jogador profissional em 56 ou 55, então é pouquíssimo tempo para você já estar jogando um campeonato, o maior campeonato do planeta. Tudo fazia crer, tudo indicava que o Pelé seria rechaçado, ele seria cortado da seleção depois da avaliação de uma pessoa tão respeitada lá dentro. Acontece que o técnico da seleção brasileira, o responsável por fazer as convocações, ele tinha a fama de ser um pouco teimoso, de responder só a ele mesmo, aos seus próprios instintos, e aí ele convoca o Pelé mesmo assim e, bom, a história foi feita a partir daí. Pelé, com 17 anos, fez 2 gols numa final de Copa do Mundo. Foi o jogador revelação, o melhor jogador do torneio. E faz aquele gol antológico que ele faz chapelando o zagueiro da Suécia, metendo de primeira pro gol numa final de Copa do Mundo. O Pelé, eu acho que essa é a grande questão do vídeo, né? O Pelé ele ultrapassou a ciência, ele é o rei. Por isso, e entre outras coisas, mas também por isso, ele ultrapassou os limites do observável, os limites do testável, os limites da ciência. E é importante a gente ressaltar o trabalho do João Carvalhais, porque ele era um cara que ele não era respeitado à toa, né? Não é por conta dos seus cabelos brancos. Ele era um cara realmente muito bom naquilo que ele fazia e pioneiro na psicologia do esporte. Então o Brasil, em 58, estava investindo em psicologia do esporte. Em 2022 o Tite cortou o psicólogo, né? Não faz o menor sentido. Em teoria, segundo a visão do Tite, esse tempo de Copa do Mundo é insuficiente para você fazer um trabalho com o psicólogo do esporte realmente efetivo. E aí ele colocou aquelas imagens de autoajuda, né, no vestiário que não ajudaram, né? A gente viu claramente que não ajudou. E uma fala legal é da fala do João Ricardo Kozak, presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, que ele comenta essa ideia do Tite. Ele fala: a presença de psicólogos não garante a vitória, mas a ausência pode ser determinante nas derrotas. Essa é uma frase muito legal. Mas enfim, voltando, em 1958 o Brasil era pioneiro em futebol, na psicologia do esporte, e é algo, essa ciência só vai chegar em outros lugares em 1980, na Itália. Então você vê, a gente estava adiantado em muitos anos, em décadas, algo que não foi muito pra frente depois disso, né? Depois ganhou a Copa do Mundo, deu tudo certo, vamos deixar isso pra lá,
Mas você vê o potencial do Brasil, o potencial de algumas mentes brilhantes, né? Existe uma certa disputa em relação ao primeira pessoa da psicologia do esporte, né? Porque tem um cara lá nos Estados Unidos que trabalhava com psicologia do esporte, mas muito voltada para o futebol americano. Enquanto que o João Carvalhais, ele foi, de fato, né, um dos primeiros, se não o primeiro homem a trabalhar, ao menos numa competição tão grande como a Copa do Mundo, voltada para o futebol com psicologia do esporte. O João, ele vai falecer em 76, ele volta depois da seleção para trabalhar com o São Paulo e trabalha com o São Paulo até o fim da sua vida. Ele passa ali um tempinho trabalhando também com a psicologia voltada para o pugilismo, que é o que ele gostava bastante, mas todo o seu final de carreira aí trabalhando pelo São Paulo. Esse vídeo, que é uma grande homenagem ao Pelé, também se tornou uma grande homenagem ao João Carvalhais e seu grande trabalho. E esperamos que nos próximos acontecimentos, nas próximas Copas, nos próximos jogos, também exista uma presença aí de um psicólogo do esporte, como acontece nas grandes equipes, como na Argentina, né, em que foi a campeã desse ano de 2022 e que contou com psicólogos, né, na sua equipe. A Argentina que também é referência em psicologia, não precisa nem falar, o Brasil também é, né? Mas o Brasil, ele corta um pouco as asinhas. Talvez a gente precise retornar e lembrar dos bons exemplos, como foi o João Carvalhais, que não acertou com o Pelé, felizmente. O técnico lá da seleção não ouviu o que ele disse, mas o seu legado, ele é imenso para a ciência e para a história da psicologia do esporte em si. Mais uma vez, uma grande reverência ao rei, que descanse em paz, e esse vídeo é uma homenagem da psicologia, da minha parte, para ele. Para mim, eu acho que o Pelé talvez seja o maior, um dos maiores, né, brasileiros de todos os tempos, a pessoa que fez, eu acho que o Brasil atingir holofotes internacionais, né? O Brasil é um país que é um país bonito, é um país com as suas riquezas, com a sua história, mas quem levou o Brasil para fora foi o Pelé, que ganhou não só uma Copa do Mundo, ganhou 3 Copas do Mundo, é o maior nome da história do esporte, não à toa todos estão homenageando, então às vezes as pessoas criticam o Pelé, por que tal época e tal. Eu dou toda a reverência a ele, que foi tão importante para a história do esporte quanto para a história do Brasil. Mas e você? Me conta, você já conhecia essa história? Qual é a sua história com o Pelé? Eu acho que todo mundo, pelo menos os pais, já ouviu um pouco do Pelé. Enfim, conta aqui pra mim aqui embaixo, vamos sempre estender essa discussão. Eu vou ficando por aqui, se você estiver vendo esse vídeo no final do ano, eu te desejo um feliz ano novo, que seja mais um ano de conquistas pra você. Um abração e até a próxima.